E para você eu quero te desejar um excelente dia, um dia extremamente abençoado para você. E é um prazer poder estar aqui com você para compartilhar um pouco de conhecimento, de histórias, mas principalmente de estratégia, de planos. Porque se você está aqui hoje, se você dedicou um tempo da sua vida, porque afinal de contas o valor que você pagou, ele é irrisório frente a qualquer situação que você já viu até aqui, que você já aprendeu e o que você vai aprender. Mas o maior investimento que você pode fazer nesse dia é ter tirado esse seu tempo, é ter dedicado esse dia, e eu espero mesmo que você possa dedicar esse dia todo, porque se você está sentindo no seu coração agora que você pode estar perdendo tempo, perdendo oportunidade, deixando de fazer tantas coisas que você poderia estar fazendo, por favor, tire isso da sua mente agora, do seu coração. Porque um dia como esse, um dia que você dedicou para aprender, para refletir, talvez um insight que você vai ter aqui hoje, vai mudar a sua vida profissional, vai mudar a sua empresa. Durante a minha vida, eu investi vários dias como esse e continuo investindo. Às vezes em lições que duram 3, 4 dias, porque esses momentos, esses dias, mudam a nossa vida, a nossa história e o nosso resultado. Para quem não me conhece, eu sou Menan Magalhães, hoje eu sou CEO da Lexus Marcaus, da Aster Investimentos, da Manancial Hidrogestão. O mercado imobiliário também mudou a minha vida numa vertente um pouco mais diferente. Vou te contar um pouco dessa história, e como eu te passar o conteúdo que eu vou te passar aqui hoje sem te introduzir nessa história. E talvez você pense, o que uma pessoa que não é corretor vem falar, então, para mim, que atua direto à venda. Bom, primeiro, é um prazer poder falar para quem gera o resultado, para quem faz acontecer no mercado imobiliário. Por mais que crie ferramentas, plataformas, a venda no mercado imobiliário jamais será substituída qualquer situação pelo contato pessoal, pelo aperto de mão. Porque nós não estamos falando de algo que é um produto, uma garrafa como essa, que eu entro ali, compro e amanhã não gostei, eu compro outra. Mas se você não sabe, o brasileiro compra em média 1,3 imóveis na vida dele. Então provavelmente o imóvel que você vai vender esse mês pode ser o único imóvel que o indivíduo vai comprar na vida dele, na história dele aqui. Eu sou casado da Cidinha, uma mulher assim maravilhosa, o maior presente de Deus na minha vida. Sou pai da Vitória, de 12 anos, do Benício, de 7, da Sara, de 5, e do Samuel, que vai fazer 1 ano de idade. Eles falam que eu sou animado? Não, eu sou um legendário. O legendário é um homem que, subir nas montanhas da vida, ele aprende que nós precisamos mesmo construir um legado, e Deus nos deu promessas que nós vamos viver, que nós vamos cumprir. Comecei no mercado imobiliário como topógrafo, pedi fazenda, fui fazer projeto, que projeto foi atender loteadoras, fui para uma joint venture no mercado imobiliário, acabei me tornando empreendedor imobiliário e estou aqui hoje para poder compartilhar com você um pouco de conhecimento. Eu vou te falar aqui de 3 temas que têm transformado a minha vida nessa jornada. Na minha jornada, eu não tive a felicidade de fazer um curso superior, de me graduar numa faculdade. Talvez alguns de vocês que estão aqui também não, e talvez alguns sim. Mas eu quero te dizer que isso não te define nem te separa com um grupo mais seleto ou menos seleto. Mas que o investimento que você faz em transformar a sua mentalidade, o seu jeito de pensar, entender quem você era, traçar seus objetivos e aí trilhar o caminho na direção daquilo que você quer viver, isso realmente vai fazer diferença. O que isso fez diferença na minha vida? Então quero falar para você um pouco hoje sobre mudança de mentalidade, sobre entendimento de onde é que você está, onde é que você vai chegar, compartilhar com você as ferramentas que tem de feito sair. Onde é que eu saí? Garoto de 18 anos que morava na roça, não era na fazenda, era na roça mesmo, acordava às 5h30 da manhã para tirar leite.
para poder trilhar caminhos que talvez naquele ponto eu nunca poderia imaginar ou sonhar. Mas que existem bases, princípios, ações e conhecimentos que você precisa adquirir, e hoje eu quero poder pincelar um pouco deles aqui com você, para a gente passar também por construção de objetivos, de bases profissionais que vão te levar mesmo a avançar, a construir uma carreira forte nesse ano, a mudar seus resultados desse ano. E para a gente chegar no final falando de execução, planejamento, plano de ação e alta performance. Porque talvez você já ouviu muito esse dele, você deseja isso em tantas áreas da sua vida. E talvez isso seja mais fácil de alcançar do que você imagina. Porque às vezes nós colocamos sarrafos muito altos. Sarrafos que às vezes a gente acha que não pode alcançar, que não é possível chegar lá. Mas eu quero compartilhar um pouco com você. Lá no Instagram eu tenho falado disso e tenho falado um pouco mais, então segue lá. Tem o QR Code aí, e segue lá, você vai ter aí alguns insights, algumas coisas que eu compartilho sobre rotina. Estou falando mais aí para falar sobre essa gestão, de ter uma vida mesmo sobre performance, de ter uma vida sobre equilíbrio. Apesar que equilíbrio é algo que você vai adaptar para determinadas fases da sua vida. O equilíbrio na minha vida é de repente o equilíbrio da vida do Roberto, do Beliano, do Mal. Mas quando você entende os princípios e os conceitos, vai ficar mais fácil você aplicar. O que eu tenho aprendido nessa jornada, né? O que tem me levado? O que tem me guiado? Os maiores investimentos que eu tenho feito na minha vida estão ligados ao aprendizado. Aqui que eu tenho buscado aprender. Porque só o aprendizado vai realmente mudar a sua história. Talvez você ainda tenha uma consciência de que o dinheiro muda a história. De que uma venda grande vai mudar a sua história. Eu tenho vivido e visto tantas pessoas que tiveram a oportunidade, às vezes, receber grandes quantias e se tornaram piores depois disso, ou fracassaram terrivelmente depois disso. Porque, na verdade, recurso, dinheiro, ele só vai trazer à tona aquilo que tem em você. Mas o que realmente vai mudar a sua história, que pode mesmo transformar a sua jornada, é aquilo que você está aprendendo e colocando em prática. Porque a jornada de uma vida não se trata do que eu aprendi um dia e agora vou passar o resto da vida praticando. Mas se trata do que eu estou aprendendo todos os dias e melhorando. Aquele que aprendeu o dia e acha que chegou lá, certamente ele não está aqui hoje. Então, você não é um deles. Essa é uma boa notícia. E se você está afim, é porque você entende que você precisa continuar melhorando. E para continuar melhorando, a primeira coisa que nós precisamos entender é aonde eu estou. Qual é o meu estado atual? Aonde eu me encontro. Porque se você não entende aonde é que você está, se você não entende quais são as suas limitações, as suas adversidades, os seus pontos fortes, os seus potenciais, se você não tem clareza do lugar que você está e de quem você é, não tem jeito de você chegar em lugar nenhum. Porque muito se fala sobre saber onde é que você quer chegar, traçar os seus sonhos, nós vamos falar disso aqui hoje. Mas, assim como um GPS, quando você vai traçar uma rota, é impossível ele dizer aonde você vai chegar, o caminho que você vai trilhar para onde é que você quer ir, se você não determinar para ele aonde você está, o seu ponto de partida. Então, antes da gente falar de construção de alta performance, de objetivos, de metas, de transformação, nós temos que ter clareza do nosso estado atual. Quem é o Renan hoje?
Que Roberto hoje? Quais as minhas características hoje? E tenho clareza que esse estado atual é transitório. O Renan de hoje já foi o estado desejado do Renan de alguns anos atrás. Então, quando eu olho para mim hoje, eu traço o estado atual para poder entender hoje as minhas capacidades, os meus potenciais, que vão me levar frente ao meu novo estado desejado. Então a gente precisa começar essa jornada, e eu vim aqui hoje para poder te dar aula mesmo. Quando Mário pensou nessa imersão, parabenizá-lo aqui pelo excelente e brilhante trabalho. Na verdade, eu provoquei isso para ele. Eu falei, Mário, está precisando, só que o Acelera está precisando? Uma imersão. Porque a gente precisa aprofundar um pouco mais. Palestras são muito bom. Eu amo palestrar. Eu amo compartilhar minha história, insights. Mas eu vim aqui hoje para fazer mais do que isso. Eu vim aqui hoje para poder te dar uma aula. Então eu quero que você empreenda agora a sua posição de aluno. Tem um caderninho aí, uma caneta, certo? Senta bem confortável. Eu queria te ensinar algumas coisas. Eu queria que você entendesse mesmo que essa jornada aqui hoje como uma aula que quero te entregar conteúdos, por mais que seja curto o nosso tempo hoje. Eu quero compartilhar com você conteúdos práticos que tem lhe ajudado. Eu não vou te ensinar nada daqui que eu não tenha aplicado na minha própria vida. E nada que eu mesmo não tenha aplicado e tenha dado resultado. Porque em torno de Paulo, quando você vê uma história igual o Mauro aqui veio cá e compartilhou, não tem mentoria de Paulo que não. É a história da vida real. São os desafios da vida real. Então esse para mim é o crivo básico quando eu vou participar de qualquer evento. O que esse cara já fez? Recentemente, eu vou te falar um pouco disso mais daqui a pouco também. Eu estou treinando para fazer uma prova de corrida. No dia 31 de agosto, eu vou correr uma maratona, 42.195 metros. E até o ano passado, comecei a correr mais ou menos em setembro do ano passado, não tinha corrido até então, nunca tinha corrido. E eu entendi a importância de ter um professor, um mentor, e contratei um treinador. Começamos a correr, foi bem até o dia que eu decidi que eu ia fazer essa prova, 42 quilômetros. E aí eu fiz uma pergunta para ele, cara, está sendo muito legal, qual que foi a prova mais longa que você já correu? Ele falou assim, 15 quilômetros. Foi a maior prova que eu já competi. Naquele momento eu entendi que eu precisava mudar de treinador. Porque se o meu desafio era correr 42 quilômetros, como alguém tinha corrido 15, podia me preparar para chegar lá? Ele sabia a teoria, com certeza, preparador físico, mas ele não sabia a prática, os perreios. Ele não tinha vivido essa jornada. No final do ano passado, nesse ano, eu troquei de treinador, e meu treinador já correu umas 8 maratonas, 4 maratonas e uns 3 Ironmans. Então pronto, esse cara sabe me levar até lá, porque ele já chegou lá algumas vezes. Então sempre que você for buscar alguém para que pode compartilhar algo, ensinar algo para você, que você precisa realmente absorver aquele conteúdo, busque alguém que já viveu aquela jornada. Porque ele vai te falar não sobre uma teoria de como chegar lá, mas ele te falar na prática o que ele viveu, o que ele passou e onde é que isso pega. E para poder te falar um pouco desse estado atual de hoje, porque talvez quando você olha a foto do Mal, a foto do Renan ou do Mayra, você está vendo uma foto bonita. E aí você compara com a sua foto, e talvez não esteja conforme você gostaria. E essa comparação talvez te frustre. Só que não é sobre uma foto, é sobre um filme. A vida não é uma foto, ela é um filme. E nesse filme tem uma história. Então, às vezes, você vê pessoas mostrando resultados, frutos, colheitas numa rede social, e talvez você se sente assim, fracassado. E você não conseguiu chegar até lá. Mas eu estou aqui hoje para poder te falar sobre uma foto.
Eu estou aqui hoje para te falar sobre um filme. Eu quero compartilhar de maneira rápida e sucinta com você essa história. Mas é importante porque na jornada dessa história eu vou conseguir te contar um pouco como eu aprendi, como que eu tenho construído essa visão e esse conteúdo que eu vou compartilhar aqui com você. Pode não parecer, mas eu nasci no ano de 1985, as pessoas falam que eu fui registrado depois que nasci, mas é mentira, entendeu? Eu nasci de verdade, está aqui minha identidade para provar, né? Eu nasci em 1985, na cidade de Pampuí, uma família muito humilde. Uma família que morava na roça. E fui criado mesmo num contexto de família que meu pai fez o ensino médio, minha mãe nem isso. E eles me deram na minha criação o melhor que eles podiam dar. Talvez você olhe para a sua criação e talvez você queira julgar seu pai, a sua mãe cural. Tenha certeza de uma coisa, ele te deu o melhor que ele tinha. Ele te deu o melhor que ele podia. Se ele não te deu mais, é porque ele não tinha, porque não era capaz de entregar paz. E não é sobre julgar o que seus pais te entregaram ou te deram, mas é sobre ser grato a tudo aquilo que eles te ensinaram. Nessa jornada com os meus pais, eu vivi na roça ali até os meus 15 anos de idade, quando eu fui para uma escola agrícola, fiz do técnico agropecuária, a minha formação hoje, se você perguntar se é formado em quê, eu sou técnico agropecuária. E dali volto para a roça, e estou ali com 18 anos de idade, 17 para 18 anos de idade, acordando todos os dias, às 4:30 da manhã, para poder prender vaca, tirar leite, tirava leite na mão. Não importava se estava fazendo frio, se estava fazendo calor, se estava chovendo, se era segunda, terça, domingo, se era feriado, não importava a situação. Então, naquela situação, foi a primeira situação que eu lembro que eu fiz uma análise sobre o meu estado atual. E quando eu fiz aquela análise e olharam para minhas perspectivas ali, eu tinha uma certeza. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para os meus futuros. Eu não quero ter que passar dos meus anos aqui, envelhecer aqui, e todos os dias de manhã ter que calçar uma borda de borracha, pegar o cavalo, buscar umas vacas, tirar leite, depois fazer o queijo, tratar dos porcos. E quando eu olhava para a minha realidade ao redor, era esse o destino das pessoas que estavam ali. Então, naquele momento, eu me lembro claramente que eu olhei para aquele estado atual e eu me indignei com. Porque talvez é isso que você precisa fazer. Você só vai conseguir se mover de uma determinada realidade quando você olha para esse estado atual e você tem uma certeza. Eu não quero estar nesse lugar. Eu não quero viver a vida desse jeito. E naquela indignação eu volto à escola que eu tinha me formar. Procuro lá a pessoa que trabalhava com indicação de alunos para estar empregos. E consigo uma indicação para vir trabalhar numa fazenda aqui em Fortuna de Minas. Perto dos Sete Lagoas. Fiquei 1 ano lá. Eu tinha saído da roça para ir para outra roça. Mas eu me coloquei em movimento. Talvez você está numa situação ruim, você sai de um lugar e começa a se movimentar e parece que nada mudou. Parece que tudo está ruim. Mas tem uma certeza, você se colocou em movimento. A partir da hora que você se coloca em movimento, você abre oportunidade para que novas coisas comecem a acontecer. Você percebeu que uma hora é um homem de fé. Ele por várias vezes testemunha o agir de Deus na vida dele. Se eu for te testemunhar, eu vou ficar aqui o resto desse dia testemunhando o agir de Deus na minha vida e de como tem me ajudado. Mas uma coisa muito importante eu aprendi numa jornada de fé. Que Deus nunca vai fazer aquilo que você tem que fazer.
E se você está indignado com o lugar que você está, ou se você não está satisfeito com o lugar que você está, você precisa se colocar em movimento. Porque o primeiro passo é o seu, o segundo passo é o de Deus. Naquela jornada eu faço uma entrevista, no meio daquele tempo que eu estava aqui nessa fazenda, essa mesma pessoa me liga, olha, tem um banco, Renan, que vai fazer uma seleção para técnico agrícola, que não era comum. Você quer ir? Uma coisa eu sempre cultivei na vida e sempre me ajudou demais e continua me ajudando. É um princípio forte, poderoso. Conexões. Boas conexões. Que vem de tratar bem as pessoas, de reconhecê-las como um ser humano. Independente da sua posição, precisam ser bem tratadas. E você precisa dar atenção para elas. Eu já tive indicações poderosas que vieram do serviçal, que vieram do faxineiro. Você nunca sabe de onde vem a sua oportunidade, por isso nunca ter de semear. Palavras de fé, de ânimo, de coragem, de atenção, nunca deixe de semear sorrisos e olhares cuidadosos. E aquela pessoa me indica para uma seleção, eu vou para aquela seleção, quando eu chego ali, era em Belo Horizonte, perto da Praça 7, quando eu olho para aquelas pessoas que estavam ali competindo, eu falo assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu tive uma convicção que eu era o menor dentre aqueles ali. A minha criação, a minha capacidade, a minha comunicação. Mas outro princípio que eu aprendi na minha vida e tenho colocado em prática todos os dias. Independente da situação, independente da sua perspectiva de ser, de ganhar ou não, faça o melhor. Dê o seu melhor. Faça o melhor que você consegue fazer e você não consegue fazer melhor ainda. A fórmula para o sucesso, eu vivia para cá no Uber. E aí não sei onde é que a conversa chegou, que chegou na história de sucesso. E era jovem, 24 anos. E ele começou a falar algumas frases prontas, ditas na internet, uma vez para me impressionar sobre o sucesso. Eu falei para ele assim, o que é o sucesso para você? Começou a falar algumas coisas. Deixa eu te contar. Sucesso é algo totalmente particular. O sucesso que o maluco está buscando ali, você fala para ele que agora 10 milhões de reais numa venda ou seu filho maravilhoso pulando no seu colo. Você tem dúvida da resposta dele? Sucesso é algo transitório. Sucesso não é uma linha de chegada. Sucesso é uma jornada. São objetivos que você vai construindo e alcançando, e construindo outros e alcançando. Mas é uma vida leve, tem de vida. Onde é que você colhe, você planta, onde é que você semeia a vida das pessoas. E nessa jornada eu fui entendendo que o sucesso essencialmente passava a fazer o seu melhor. Então eu não sei se você é empresário, se você trabalha numa empresa, mas assim, só tem um jeito de você avançar, fazendo o seu melhor. Não tem outro jeito, não tem outro lugar para a gente poder ir. E nessa jornada eu faço aquela seleção e saio dali assim, perdi o dia disso. Tipo, pedi para sair com o serviço um dia para poder brincar. Perdi o dia de trabalho. Voltei para aquela fazenda e continuo fazendo o mesmo que eu fazia. Até chegar à conclusão que eu não queria mais aquilo ali. Aquele estado atual também não era meu estado desejado. Então eu vou, saio dali e vou com outra cidade maior fazer um cursinho. Eu achei que o Elixir estava para fazer uma faculdade. Chego nessa cidade, vou para uma pensão, começo a acordar todos os dias 5 da manhã para ir para a porta do Ciri. Aqueles que são um pouquinho mais velhos aqui lembram do Ciri. Divulgava as vagas, eu acordava de madrugada e ia para a fila do Ciri. Eu fiquei lá umas 3 semanas dando uma entrevista. Consegui uma entrevista, fui fazer uma entrevista num hotel, para ser mensageiro num hotel. Fui aprovado, era uma sexta-feira. Na segunda-feira eu ia começar, mentira, era uma quinta-feira. Na segunda-feira eu ia começar. Na sexta-feira de manhã eu recebo um telefonema. Daquele banco que eu tinha feito da seleção, já tinha 6 meses, eu nem me lembrava mais. E para mim, eles me disseram assim, você foi aprovado. Eu, o quê? Aprovado. Mas eu era o improvado. Eu era o improvado. Nunca subestime o poder de ser o improvado. Essa foi a minha primeira experiência forte sobre como Deus trabalha na improbabilidade
ser um provado talvez é um dos requisitos, dos pilares para grandes coisas acontecer. Porque a nossa história antiga e atual é permeada de improváveis, que passaram por improbabilidades e transformaram e marcaram o seu tempo. Começa então naquela carreira, naquela jornada ali naquele banco. Fiquei ali 2 anos. Cheguei desacreditado, porque quando eu entrei lá eu descobri que eu frustrei os planos de algumas pessoas. Eu descobri que naquela seleção que eu participei, não só eu me achei muito pequeno naquele momento frente àquelas outras pessoas, mas que eles mandaram para ali uma pessoa que deveria ser aprovada e pediram para escolher a dedo pessoas que não tivessem chance de ser aprovadas. Infelizmente, Deus quis que eu frustrasse aqueles planos. Como era uma empresa à parte que fez a seleção, escolher e não quem deveria ter escolhido. Então eu fui ali encostar, deixar de lado, porque era obrigatória aquela contratação. Mas encostar com pouco recurso e pouca assistência, eu fiz uma coisa, eu fiz o meu melhor. E naquela jornada, fazendo o meu melhor, o trabalho que eu desenvolvi no final daquele tempo foi objeto de relatório. Naquele relatório eu comecei a entender algo que tem ajudado muito na minha jornada. O poder do marketing. Não adianta só você fazer o seu melhor, mas você tem que saber comunicar o melhor que você tem feito. Me pedi para poder fazer o relatório. E algo que eu não era bom e tenho tentado melhorar é ser um bom escritor. Aliás, estou escrevendo um livro que está me ajudando a desafiar isso, a melhorar isso. Quer saber como é que você melhora aqui porque você não é bom? Se desafia a fazer isso. Sabe por que eu estou correndo uma maratona, treinando para correr uma maratona? Porque atividade física, performance física era ponto fraco na minha vida. Não tem melhor maneira de enfrentar os seus próprios fracos do que partir para cima deles. Enfrentar de frente. E aí você vai melhorar. Vou me tornar um atleta profissional? Não. Mas vou trazer algo que era nota 1,5 para a média. Talvez até acima da média. Faça o meu melhor. No final daquele ano, quando tive que fazer um relatório, não era bom para escrever, tive uma ideia. Vou gravar. Vou fazer um relatório de vídeo. Entrevistando as pessoas que eu desenvolvi esse trabalho durante esse ano. 1 ano e meio. Vou editar e vou mandar num DVD. Naquela época estava acontecendo a transição do cassete do DVD. Mandei o DVD para minha sobrinha dessa que ficava aqui em Belo Horizonte. 1 mês depois recebo um telefone. O que é isso que você fez? Achei que eu recebi uns poucos da superintendente. Você, pois é, né? Você pediu um relatório, mas sou muito bom para escrever. Nunca tenha medo das suas limitações. Aquilo que te limita hoje, talvez está te empurrando para algo que vai te fazer avançar muito. Eu fui o único que mandou um relatório em DVD. Aquilo já tinha lastrado cópias em todos os diretores daquele banco. E a conversa era só aquele trabalho. O resultado está aqui. Eu deixei de ser o renegado lá no cantinho, passei a ser uma estrela naquele lugar. Me chamaram e falaram assim, olha, é surpreendente o que você fez e nós queremos te confiar uma gerência. Tinha 2 anos e meio que eu estava ali. Eu tinha 21 anos de idade, 20 para 21 anos. Eu olhei para o meu lado e eu vi pessoas que estavam ali há 30 anos sonhando com aquela posição. Nem todos os aprendizados são bons, né? Mas naquele momento, eu não tinha tão bons conselheiros como eu tenho hoje. O orgulho e a vaidade tomam conta, precisão. Já cheguei onde é que tinha que chegar. Então agora eu quero mais. Na semana seguinte eu cheguei, pedi conta e falei assim, vou empreender. E talvez a gente escuta o sonho de empreender e parece um sonho tão maravilhoso e tudo vai dar certo. Saí dali, fui empreender, abri uma loja veterinária, uma fábrica de ração, com 21 anos de idade, 21 anos e pouco. E quando eu cheguei aos 23 anos, quando eu fiz 23 anos, eu me deparei com aqueles negócios totalmente palitos, quebrados, destruídos. Com 23 anos de idade eu me deparei
com 2 negócios falidos. Depois que eu entreguei tudo que eu tinha, todo o patrimônio, todo o estoque, vendi tudo, vendi carro, vendi caminhão. E no cúmulo do fundo do poço, quando o oficial de justiça chegou ali para poder revocar o carro que eu tinha, que estava financiado e não tinha pagado as prestações. Naquele momento, depois de perder tudo, a números de hoje, me sobrou uma dívida de mais ou menos 4,5 milhões. Depois de não ter mais nada. A única coisa que eu só se eu vendesse um rim agora, um pedaço do fígado, não tinha mais nada para pagar, não tinha mais nada. Uma situação terrível, familiar. Parecia que não tinha mais jeito. Quando eu olho para aquela situação, aquele estado atual era muito pior, talvez, do que eu tivesse antes. Mas uma coisa tinha acontecido nessa jornada. Eu tinha aprendido muitas coisas. E naquele momento me sobrava consciência e o aprendizado que eu tinha absorvido. Eu sabia que arrumar um emprego de novo não era uma opção, porque se eu arrumasse o melhor dos empregos para a minha capacidade naquele momento, para a minha formação, numa conta rápida eu vi que talvez em 150 anos trabalhando eu tinha condição de pagar aquela dívida. Então só me sobrava continuar empreendendo. E na minha história no TKB com uma coisa, uma mazeta eu tive muito bem, era topografia. Cara, eu sei fazer topografia. Eu sei fazer topografia, vou começar a fazer isso. Então quando você passar, um aprendizado forte eu queria compartilhar com vocês essa história. Quando você passar por situações desafiadoras, que parece que tudo acabou, parece que a sua vida chegou ao fim, respira fundo e não desanime. Sabe por quê? Porque talvez aquilo só está te jogando para mais perto do seu propósito. Hoje, eu olho para trás e penso assim, gente, se eu não tivesse quebrado, se eu tivesse continuado ali, talvez eu teria uma lojinha veterinária legal, uma fabriquetinha de ração, e você até estaria ali vivendo a vida. Pagar as contas, tal, não teria encontrado a mulher que eu encontrei, não teria tido os filhos que eu tive. Talvez estivesse vivendo uma vidinha mais ou menos ali. Então, nunca murmure, nunca amaldiçoe os seus desertos, porque você nunca sabe quando esse deserto está te jogando para mais perto do seu propósito. A topografia, eu aprendi a fazer regularização fundiária e trabalhar para o governo. Cresci bastante, paguei as contas e num dado momento, quando já estava bem, me chamaram para participar de uma reunião que aconteceu em um restaurante à noite numa cidade da Venezuela. E me chamaram para poder fazer parte de um grupo seleto de empresas que seria destinado a grandes contratos daquela época. No primeiro momento eu era meio no som da rosa, porque eu sou meio bobado. Achei legal demais, que feliz pra caramba, até que no outro dia o plano foi esclarecido e eu entendi uma coisa, não, isso que lembrar. A proposta não era lícita, não era clara. Eu neguei aquela proposta e nunca mais consegui pegar. Naquele momento eu já vivia de licitações, já tinha aprendido a fazer regulação fundiária. O topógrafo fez uma empresinha e aprendeu a fazer licitação. Talvez você está preso em coisas que você não está avançando, que você acha que não sabe fazer. Eu descobri que o governo contratava serviço público de topografia. Fui ver como é que era isso, só para eu poder contratar com consultora mais dinheiro do que eu podia ganhar em 6 meses, 6 chances, estava pagar a conta. Eu entrei no Google e fui estudar. E dediquei várias horas, de vários dias, entender que era uma licitação, como é que fazia, descobri que tinha um portal de licitação, perdi quase 40 licitações aprendendo. Cada uma que eu perdia, eu aprendi uma coisa que eu precisava, até ganhar a primeira. Depois que ganhei a primeira, nós vencendo licitações em 19 estados brasileiros, tive regularizações de estados quase inteiros. O caldo de álcool eu não sabia, mas eu não parei por isso. Quando eu não consegui mais ganhar os pregões interessantes, comecei a ter ociosidade. E talvez você pode falar assim, não, mas de novo, só problema na vida, né? Naquele momento que eu tinha ociosidade, eu comecei a procurar gente e colocar minhas equipes para trabalhar.
descobri que tinha loteadores, tinha um mercado imobiliário que demandava os meus serviços. Você trabalhar para esses caras. Eles queriam preço. Eu mais tinha preço. Meu salário dava todos, os carros parados, equipamento de ponta. Quanto você quer pagar? Pode falar. Comecei a trabalhar para esses caras. Vi que eles tinham outras necessidades, comecei a atender. Criei os primeiros desenhos de pacote completo de aprovação do mercado. Franqueei essa marca, tornou uma franqueadora. Chegamos da 15 escritórios em 6 estados. Quando eu me deparei com a situação. Eu estava passando quase um mês fora de casa, viajando. E aí entendi que não era aquilo que eu queria para minha vida. Vendi aquele negócio, fiz uma parceria com uma loteadora aqui de Belo Horizonte, uma Joy Venture. Comecei a trabalhar e conheci aquilo que eu entendi. Quando o Mauro falou assim, é isso que eu quero ser na vida. Quando eu entrei ali e comecei a desenvolver produtos imobiliários, eu falei assim, isso que eu quero ser na vida. Quero ser um empreendedor desse mercado. Quero poder desenvolver os meus próprios produtos, eu quero poder ter os meus negócios e poder sim, poder construir uma vida diferente a partir daqui. E aquele passou a ser no estado desejado. Ali eu entendi o que eu queria e o que eu queria fazer. E aí, falando isso, eu tenho que falar de consciência. Nós precisamos entender que na vida nós precisamos trazer estados de consciência. Você conhece alguém que está perdido na vida? Talvez você conheça alguém, talvez você é um desses. Alguém que está perdido na vida é um cara que não tem clareza de contar a vida dele. É alguém que não tem clareza de onde quer chegar. E muito menos o caminho a seguir. Eu tenho 4 filhos, então vamos assistir desenho com eles. Outro dia eu estava assistindo Alice do País das Maravilhas. E tem uma cena maravilhosa. E tem o gato e a Alice. A Alice chega no País das Maravilhas. O gato desce em cima da árvore, a Alice está chegando e o gato fala, a Alice pergunta para o gato, aonde esse caminho vai dar? E o gato pergunta para ela, onde é que você quer ir? A Alice responde, não sei. E o gato, com toda a sabedoria, fala para ela, então pode ir nesse caminho. Porque para quem não sabe onde é que quer chegar, qualquer caminho serve. Tomar consciência do seu estado atual é essencial para você determinar onde é que você vai chegar. Tem 3 fatores, você vai anotar isso aí, que estão roubando a sua consciência. O primeiro deles é aceleração. Talvez você ache que tem que acelerar demais, que tem que pisar fundo. Deixa eu te contar, se no seu dia, na sua semana, no seu mês, você não tem momentos para poder parar, analisar seus resultados, planejar o seu dia, a sua semana, o seu mês, algo está muito errado. Uma aceleração desmedida, ao invés de te levar para mais perto dos seus objetivos, ela vai te levar para mais longe, porque a chance de você bater no obstáculo, ou de você não entender nem o caminho, é muito grande. Outro fator que rouba a sua consciência é a distração. Talvez você está olhando para tantas coisas e você acha que o sucesso é conseguir olhar para várias coisas ao mesmo tempo. Mas você está perdendo o foco daqui, porque é o seu objetivo principal. E outro fator que rouba a sua consciência é o orgulho. O orgulho, Salomão, no âmbito da sua sabedoria, disse assim, o orgulho precede a queda. Todas as vezes que eu fracassei forte, as sementes de orgulho estavam presentes naquele fracasso. E a partir da hora que eu trabalho essa consciência, eu vou entendendo 3 níveis de consciência. O primeiro é, como é que está a minha vida? Como é que está a minha vida? O segundo nível de consciência é, onde eu quero chegar? E o terceiro nível de consciência é, como chegar lá?
Talvez essas 3 perguntas, se nessa aula aqui hoje você entender o poder delas, entender o que elas podem fazer na sua vida, se você conseguir praticar essas 3 perguntas, já valerá o seu dia. Tem um versículo que ficou muito conhecido, João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Talvez a verdade que você precisa conhecer é a verdade sobre você mesmo. Porque quando você... Um dos exercícios mais fortes que você vai fazer aqui hoje, vai fazer depois, talvez seja tomar consciência do seu estado atual. Sabe por quê? Porque talvez você não irá aceitar esse estado atual. Talvez você não queira reconhecê-lo e não queira aceitar que era uma verdade. Porque isso dói. Talvez você tenha criado na sua mente uma fantasia sobre o seu estado atual. E se esse é o seu caso, nós precisamos quebrar isso aqui. Você precisa determinar o fim do seu Deus. Porque senão, a sua jornada não vai chegar em lugar nenhum. O seu nível de consciência sobre você, sobre a vida, sobre o seu negócio, sobre o seu trabalho, vai determinar a qualidade dos seus relacionamentos. Vai determinar a qualidade das suas decisões. Talvez você já ouviu que decisões determinam destinos. Decisões são sementes que você está plantando e que vão determinar aquilo que você vai colher. O seu nível de consciência vai determinar também a qualidade das suas emoções. Aonde você vai chegar na sua vida e aonde a sua vida vai chegar. E o seu nível de consciência vai determinar até mesmo a sua sanidade. Por vezes, pessoas perdem a sua sanidade por perderem o seu nível de consciência. Por isso que é importante a gente falar isso aqui hoje. O filósofo Sócrates dizia o seguinte: conhece-te a ti mesmo e conhecerá até mesmo o segredo do universo. Então você está pensando, o que isso tem a ver com performance, com alta performance? Eu preciso dizer tudo. Muita atenção nisso aqui, porque nós estamos construindo uma base. E cada camada do que nós vamos falar aqui vai ser necessário. Lembra que eu vim aqui para te dar uma aula. Eu vim aqui para poder te ensinar coisas que eu tenho feito na minha vida e que tem dado certo nessa jornada. Eu acabei de resumir ela aqui. Então eu estou compartilhando com você não algo que eu li no livro, mas coisas que eu tenho feito, que eu tenho praticado há alguns anos. E que desde que eu comecei, quando que começa a chave de virada na minha vida? Forte. Eu já estava mexendo com topografia, estava fazendo citação, mas em mais ou menos 2010 para 2011, eu invisto no meu primeiro curso e realmente valeu a pena. E cursos bons custam caro. Recebo mesmo esse presente que o Acelera está fazendo aqui hoje, de trazer conteúdos ricos, a preços tão acessíveis. E talvez eu falei para o Mário, o preço é tão acessível que muitas pessoas não darão valor. E naquele curso de mais ou menos 2011, ali eu começo a mudar fortemente a minha mentalidade. E ali começou a grande chave de virada. Porque depois dali eu não parei mais de investir em conhecimentos, que eu tenho pilhado esses conhecimentos pelos anos. E tem me permitido avançar e chegar onde é que eu tenho chegado, trilhar os caminhos que eu tenho trilhado. Então, eu quero fazer com você um exercício rápido. Me ajuda, por favor, distribui a folha ali que está escrito mas. Certo? Distribui uma para cada um, por favor. Tá? Eu quero te entregar agora esse exercício. Você vai fazer ele rapidamente, eu vou te dar 2 folhas, você vai fazer uma, eu vou guardar outra para você fazer em casa. Porque eu vou te ajudar de uma maneira muito prática, e a aula hoje vai ser prática. Eu não quero só te entregar a teoria, mas eu quero te ajudar com ferramentas muito simples que vão te ajudar a gerar resultados de verdade. Levanta a mão, quem aqui chegou aqui o seguinte:
totalmente satisfeito com seus resultados e, assim, eu vim aqui só para passear. Estou precisando de mais nada. Eu tenho o casamento que eu sempre sonhei, eu ganho dinheiro que eu sempre sonhei, eu tenho o carro que eu sonhei, a casa que eu sonhei, está tudo maravilhoso, não precisa melhorar nada, eu vim aqui passar o tempo. Ninguém? Mas quem chegou aqui hoje querendo mudar seu patamar de resultado? Quem chegou aqui hoje querendo avançar? Querendo produzir mais, querendo gerar mais, querendo ser melhor? Levanta a mão, pode levantar alto. Bom, muito bom. Então essa aula é para você. Você vai agora, não começa ainda não, que eu vou deixar todo mundo receber, eu vou te guiar nesse exercício aqui. Você está recebendo aí um mapa de autoavaliação sistêmica. Nós vamos colocar no quadradinho a nota para cada uma dessas áreas. Eu vou te falar rapidamente, não dá nota não. Rapidamente eu vou te falar. Você não vai ter que entregar, você só vai guardar isso. Isso vai ser um retrato de você hoje, tá? Vai ser um retrato. Todos receberam? Todos receberam? Posso começar? Falta ali, né? Eu vou narrar cada um aqui, você vai dar uma nota para cada um deles. Para cada área da sua vida. A primeira nota que você vai dar é para a sua área espiritual. O que é o espiritual? Não é se você está indo numa igreja, se você tem uma fé. É o seu relacionamento com o Deus vivo. Quanto você tem dedicado o tempo do seu dia, você vai dar uma nota de 0 a 10 para isso. 0 com 1 a 10. 0 ou não? Você vai dar uma nota de 1 a 10. De 1 a 10, onde 1 é muito ruim, 10 é maravilhoso, é a plenitude. Qual tem sido só o seu nível de busca por uma fé, por espiritualidade na sua vida? Você tem tido uma fé, professado uma fé? Você tem buscado um relacionamento? E eu não estou falando de religião, mas um relacionamento com Deus, que é criador do universo? De 1 a 10 aí, dê uma nota para a sua área espiritual. Você tem buscado caminhar com pessoas que estão nesse propósito? De 1 a 10 é uma nota. Aqui está falando sobre parentes, as pessoas que estão próximas a você. Como tem sido o seu relacionamento com os seus familiares? Como tem sido a sua jornada de vida com os seus familiares? É atrituosa? É ruim? É complicada? É de fofoca? Ou é de paz? É de ânimo, de ensinamento? Como que está aí de 1 a 10 o seu nível de relacionamento com seus parentes, com seus familiares, com seus pais, com seus irmãos? Como tem sido o nível de carinho, de cuidado que vocês têm tido um com o outro? De 1 a 10 dê uma nota. Na área conjugal, aqueles que são casados vai dar uma nota, os que são namorados podem dar uma nota também. Como está o nível de cumplicidade com o seu marido e com a sua esposa? A sua casa é um ambiente pardo de briga? Vocês compartilham sonhos, compartilham ideias? De 1 a 10, qual que é a nota desse relacionamento? Aqueles que já são pais, como tem sido esse seu relacionamento com seus filhos? Como tem sido a jornada de vida com eles? Como tem sido os ensinamentos, as conversas? Vocês têm conversado? Vocês têm tempo de qualidade? Você tira tempo da sua agenda para os seus filhos? De 1 a 10, dê uma nota para a área filhos. Social. Aqui são os eventos que você vai, mas seu nível de amizades. Como tem sido as suas amizades? Elas são amizades verdadeiras? Elas são puras? Elas te ajudam? Elas agregam na sua vida? Elas têm te ajudado a chegar nos objetivos que você tem sonhado? Elas se empurram para mais perto, o seu sonho está mais longe. De 1 a 10, dê uma nota para social. Saúde. Como é que está a sua saúde? Como é que está o seu cuidado da sua saúde? Qual foi a última vez que você foi ao médico? Atividade física. Quantas vezes por semana você tem praticado?
Quão intencional você tem sido no cuidado da sua saúde, da sua alimentação? Quanto você tem se preocupado com isso e sido intencional nisso? De 1 a 10, dê uma nota para a saúde. Servir. Você tem sido um parasita nessa terra? Você está querendo só receber? Você está querendo só que as pessoas te ajudem? Você tem ajudado. Servir também é compartilhar. Quanto do seu tempo você tem dedicado para ensinar pessoas? Para ajudar pessoas? Quantas pessoas que realmente não tinham capacidade para poder comprar comida, para poder fazer alguma coisa, você ajudou? Quantas pessoas do seu relacionamento você tem visto que está precisando de ajuda? E às vezes não só financeira, mas de tempo seu. Dê uma nota para isso, 1 a 10. Intelectual. Quanto tempo você tem dedicado para aprender mais? Eu vou parar quantos livros por mês, vou perguntar por ano, talvez fique mais rápido. Quantos livros você vai ler esse ano? Quantos livros você já leu? Quanto tempo por semana você tem dedicado à leitura? Quantos vídeos no YouTube você já tem visto? Podcast, cursos online? Quantos cursos como esse você tem se dedicado a fazer? De 1 a 10, tem uma nota para intelectual. Financeiro, como tem cada as suas finanças? Sua reserva de emergência? Sua geração de resultado, sua geração de lucro? Sua receita recorrente? Seu planejamento financeiro? A sua vida financeira? De 1 a 10, dê uma nota de como ela está hoje. Profissional, como é que está a sua carreira? Como é que está a sua carreira empreendedora? Quanto você está para aquilo que você quer chegar? Se você trabalha numa empresa, como é que está o seu desenvolvimento, sua performance, sua geração de resultado dentro do negócio que você está? De 1 a 10, dá uma nota para profissional. E por fim, emocional, como é que tem estado as suas emoções? Como é que você tem trabalhado as suas emoções? Como é que tem estado no seu interior a atenção que você tem dado para as angústias, para as dores? Você tem tentado encapsular isso? Você tem deixado isso aflorar? Você tem colocado, você tem conversado, procurado com pessoas, buscado conselhos, compartilhado suas dificuldades? Ou você tem perdido, guardado tudo para você, tentado resolver tudo sozinho? Guardar os seus medos? Dê uma nota aí para emocional, de 1 a 10. Agora você vai pegar, você deu uma nota, você viu que tem uma escala aí de 1 a 10 em todas as linhas. Você vai fazer um ponto no número de cada nota que você deu para cada área. Faça um ponto em cima do número para cada uma das áreas que você deu. Faça o ponto. Se você fizer os pontos, agora lembra da brincadeira de experiência de ligar os contos. Ligue os contos. Ligue esses pontos. Aí eu te pergunto, a sua roda roda? Não. Quantos não tem a roda da vida que gostaria de ter? Quanto gostaria que está melhor? Ótimo. Esse é o primeiro passo. Tomar consciência. A partir de agora você tem consciência. E seu exercício para daqui a pouco é listar aqui de 1 a 5. As 5 áreas que estão piores. Coloca aí, já faz aí agora. De 1 a 5. Onde 1 é a que está pior e 5 e você vai da menor para maior. Lista as 5 áreas que estão piores. Essas são as áreas que você precisa dar foco agora. Você precisa dar atenção. Talvez você não estava dando atenção para elas.
Lista então as 5 áreas que receberam as menores notas. E fazendo isso, você vai guardar esse retrato, essa fotografia. Guardar por agora, porque você vai precisar voltar, chefe. Amanhã ou depois, ou esse final de semana. Porque tomar consciência é o primeiro passo da mudança. Mas nada vai mudar se você não fazer algo sobre isso. Todos fecharam o seu estado atual? Eu deixei para você também uma segunda página, que talvez você ficou... Entrega o outro para mim, por favor. O outro mais. Eu vou te dar uma agora que você vai levar, que você vai guardar. Porque talvez aqui, como tinha um colega do seu lado, você ficou assim, sem jeito de dar uma nota baixa com determinada área. Mas agora eu vou te dar um número branco. E nessa que você vai levar, você vai fazer ela em casa. Com coragem, com verdade, com ousadia. E nela tem uma página embaixo com as decisões. Para cada área da sua vida. Para cada uma dessas áreas, você vai listar uma decisão que você vai tomar. Uma decisão de mudança. Lembra que a consciência é o primeiro passo. Mas a decisão é que vai mudar o seu destino. Então, hoje, à noite, amanhã, depois, não sei. Mas se eu fosse você, eu colocaria até um lembrete no seu celular. Para você não se esquecer disso. Para você voltar nesse exercício. Para você fazer com verdade, sinceridade e ousadia. Porque se você não está satisfeito com os resultados, você está colhendo. Ser sincero. Entendendo o seu estado atual. É o primeiro passo da mudança. Eu tenho repetido esse exercício assim, de tempos em tempos. E às vezes você vai ver melhora, mas às vezes você vai perceber que algumas áreas pioram. E aquilo é uma chamada de atenção para você retornar, para você dar atenção. E aí, seguindo aqui para a gente fechar essa primeira aula, eu quero te falar sobre uma armadilha muito pesada e perigosa na sua vida, chamada zona de conforto. No meu livro eu estou chamando isso de zona de acomodação. Sabe o que é um lugar mais perigoso do que o fracasso? É a zona de acomodação. E aí talvez você tenha passado desse exercício aqui agora, escutado o que eu falei e fala assim, cara, isso não é para mim. Porque minha vida está até boa. Eu estou ganhando dinheiro legal, estou andando num carro legal, comprei uma casa, um apartamento, mas eu quero te alertar. Muito cuidado com esse lugar. Porque talvez você tenha ancorado aqui e você está perdendo a chance de viver o melhor momento da sua vida, da sua carreira. Um outro filósofo diz o seguinte: o sucesso não é para aqueles que procuram conforto. O sucesso é para aqueles que são ousados e determinados, que estão dispostos a suportar o desconforto necessário, gratificação adiada e ir para onde o seu objetivo está. Sabe o que é a zona de conforto, a zona de acomodação está ligada? Ela está ligada ao prazer e à fuga do desprazer. Você só vai gerar resultados diferentes a partir de hoje. Você só vai avançar com níveis diferentes se você estiver disposto a enfrentar o desprazer, o desconforto. Porque mudar gera desconforto. Avançar gera desconforto. Sempre que você enfrentar um novo desafio, vai doer. Deixa eu te contar. A maioria dos dias, ou quase todos eles, eu acordo não querendo treinar. Mas eu tenho um objetivo, claro, definido, tenho uma data. E eu preciso ir. É desconfortável. Não é legal.
Quase todas as vezes eu vou não querendo ir, mas nunca voltei a repetir. Isso acontece sempre que você determinar um novo momento de avanço na sua vida. Tem muitas pessoas aqui que estão vivendo em situação. E na venda isso é muito comum e perigoso, tá? Você está num lugar e parece uma vendinha, e você aprendeu com Mauro a fazer as captações, e aí você fez as captações, está ganhando dinheirinho, está legal. Se o Mauro tivesse dado ouvidos com a zona de conforto dele, muito provavelmente ele seria captador lá naquela primeira imobiliária que está. Porque ele aprendeu uma formulazinha de um sucesso mediano, de pagar as mãos. E se ele não tivesse avançado daquela zona de conforto, ele não teria vivido extraordinário que ele está vivendo, não daria impactando vida. Então assim, eu não sei o que você está vivendo hoje, mas eu tenho que trabalhar com você aqui uma coisa. Eu tenho praticado muito na minha vida. Com muito cuidado com as zonas de hipocondiação. Com muito cuidado, irmão. Porque tem algo muito melhor que você poderia estar vendendo. E que essa zona está te prendendo. Uma zona de conforto ilusório. E agora, para a gente poder fechar aqui nessa manhã e ir para o nosso almoço, eu quero te falar de um único ponto aqui. Você já entendeu o seu estado atual aí na sua roda da vida. E aí o seguinte, agora eu quero fazer um exercício rápido com você. Você pode anotar nessa folha mesmo, no seu caderno de anotação. Lista para mim, nessas áreas, a respeito dessas 5 áreas que você listou, que são as piores da sua vida, lista para mim os 4 ou 5 principais responsáveis por esses resultados ruins dessas áreas da vida que você está tendo. Você pode listar de 3 a 5 os principais responsáveis, de 3 a 5 pessoas, situações, conjunturas, de 3 a 5 responsáveis por esses resultados ruins que você está tendo hoje. De 3 a 5 os principais responsáveis por isso aí. Isso. Agora, pega o seu celular rapidinho. Coloca nessa posição assim, ó, só para você gravar esse momento. Faz uma selfie agora, assim, ó. Bem bonito, ó. Com o cabelo. Faz uma selfie. Faz uma selfie que olha e vê se ficou bom. Faz uma selfie que olha e vê se ficou legal. Agora olha e louco essa selfie. Fala assim. Você é o responsável. Tudo certo. Uso isso. Tudo bem. Tipo isso. Diga. Oi, procure por responsável por todos os resultados da sua vida. Você mesmo. Talvez você escreveu aí que foi culpa da mãe, do pai, do mercado, isso é o Lula, isso é os juros. Deixa eu te contar. Nesse momento, tem um monte de gente fracassando. Vai ter um monte de gente vencendo. Só tem um jeito de você mudar radicalmente a trajetória. Você entender o princípio máximo da geração de resultados. Existe um princípio máximo na geração de resultados. Ele se chama autorresponsabilidade. Só esse princípio pode mudar a sua história. Só esse princípio pode mudar a sua história. Deixa eu te contar. Uma pessoa não pode fugir e aprender ao mesmo tempo. Deixa eu te falar de novo. Anote isso aí.
Uma pessoa não pode fugir e aprender ao mesmo tempo. Ela precisa permanecer algum tempo no mesmo lugar, mesmo que seja desconfortável. Por quê? Você não pode fugir da sua realidade e querer aprender. Você tem que enfrentar essa realidade e entender, cara, se eu estou colhendo bons frutos, é responsabilidade minha. Se os meus frutos não estão bons, a culpa é minha. Ou eu não me preparei, ou eu não me capacitei. Você está olhando para, às vezes, com as pessoas que têm resultado, e está olhando para elas com desdém, com julgamento. A partir de hoje, quando você olhar para alguém que tem resultado, colar para o Mauro aqui e falar assim, cara, tem que colar nesse cara, ou tem que aprender com ele. Quantas pessoas que geram resultado que você já olhou e que você olhou com desdém, com julgamento, com cara, eu chegou na minha célula, foi conversar comigo, muito resistente, disse tem muito recente que eu vim nessa célula, célula só tem empresário, só MD, tá? Só patrão, só dá parrão aqui, não que tem isso lá, mas o nível da mentalidade. Eu sei, beleza, mas alguma das pessoas aqui vivem algo ou tem algo que você gostaria de viver? A maioria. Olha só a sua crença limitante. Você deseja isso, mas por não ter, você julga aqueles que conseguiram. Quando deveria ser o contrário. Eu preciso me aproximar daqueles que estão alcançando aquilo, porque eu busco o que já alcançaram. Porque eu preciso entender que eu sou o único responsável pelos meus resultados. Deixa eu te contar uma coisa. Um autor que eu leio muito, tem uma frase poderosa, diz assim, a sua melhor versão só vai surgir quando você errar e não justificar nem se fazer de vítima. Deixa eu repetir para você. A sua melhor versão só vai surgir quando você tendo errado, você não se justificar nem se fazer de vítima. Lá na nossa empresa, o Roberto está aqui, sabe que eu falo muito isso, que na vida eu separo as pessoas em dois grupos. Tem dois tipos de profissionais do mercado. E só esses dois tipos, tá? Os que entregam resultados e os que contam uma história triste. Porque você já viu que aquele que não entrega resultado, ele sempre vem com uma história triste para você? Não, até tentei, não tem jeito, tempo quis, o juro está alto. Nos nossos negócios, ontem eu estava numa reunião com o Galeano, os coordenadores de vendas lá na Astelli e Lex. A reunião terminou 10 horas da noite. Qual que era o tempo? Entender onde nós estávamos fracassando determinadas estratégias. E em algum momento eu fiz essa pergunta para ele. O que eu estou fazendo isso com vocês? Eu faço isso com a minha equipe. Eu falei para ele. Lista eles responsáveis por não estar batendo a meta de venda. Eu disse, agora liga sua câmera. Pronto, aqui, ó. Vamos tirar uma foto, os dois aqui, ó. Responsáveis são nós dois. Não tem outro responsável. Eu posso culpar o mercado, o mês do ano. Deixa eu contar, ó. Se eu pegar os números do mercado, tem alguém comprando alguma coisa. E a minha pergunta é, por que não está comprando dos meus produtos? Por que está comprando da concorrência? E se alguém está comprando algo, a oportunidade existe. A oportunidade está lá. E se eu entender que a minha ação, a minha atitude que vai me levar a isso, se eu ficar buscando desculpa, justificativa, você sabe por quê? A justificativa, ela cria em você uma máscara de um coitado admirado. Uma vez você prometeu para sua mulher uma viagem, e aí não vai dar. Você falou, meu bem, mas esse governo está acabando com o mercado, destruiu tudo. Tem jeito,
Ela fala, nossa, meu bem, você trabalha tanto, né? Esse governo é ruim mesmo, é mal, né? E aí ela olha assim e se tornou coitado de pirata. Deixa eu contar. Se você já fez ou faz isso, tire da sua vida. Joga o orgulho e a vaidade do lado e fala assim, meu bem, nós não vamos viajar porque eu não tenho conseguido entender. Eu não tenho conseguido gerar resultado. E é por isso, deixa eu te contar, eu te prometo que eu vou dedicar todo o tempo que eu puder, que não estiver aqui com você e com as crianças, para ser um profissional melhor. O Mauro falou algo muito poderoso aqui, que eu quero repetir, eu quero quase parafrasear ele, porque se você não pegou esse insight, não notou, você vai notar agora. Tudo que você aprendeu até aqui, te trouxe até onde é que você chegou. Mas é o que você ainda não sabe, que vai te levar para onde é que você quer chegar. O que você está buscando aqui, você vai continuar investindo em conhecimento, informação, desenvolvimento, é que vai te levar para onde é que você quer chegar. Existe uma lei universal. Enquanto essa lei imperar na Terra, não tem inimigo que revogue a parada. Não sou eu que estou falando, isso é bíblico. E nesse texto bíblico diz o seguinte: não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Existe uma realidade dura nessa falada, mas existe um poder abençoador violento. A primeira realidade dura é: o que eu estou colhendo hoje é fruto de algo que eu plantei há algum tempo no passado, que geraram esses frutos. Se são frutos bons, ótimo, você fez um bom plantio. Se são frutos ruins, que merda! Que merda! Eu plantei mal. Eu semeei mal. Ou eu não semeei nada, porque eu vim da roça. Não precisa semear para a terra dar fruto, você sabia disso? A terra não semeada gera erva daninha. E é pior do que não semear. É pior do que semear. Muitas vezes as pessoas, tendo que escolher, acham que não escolher nada será melhor. Não semear é pior que ter semeado. Porque a terra não semeada, ela se enche de espios, de pragas. Fica difícil até você entrar nela depois. Mas qual que é a parte boa de tomar consciência disso? Porque tomando consciência disso no hoje, não adianta eu querer agir sobre os resultados que estão acontecendo agora. Eu mudo a minha realidade mudando as sementes que eu começo a semear a partir de hoje. Se o que você está vivendo não é o que você gostaria de estar vivendo, se o que você está colhendo não é o fruto que você gostaria, a chave é: muda a sua semente. Muda o jeito de estar fazendo as coisas. Você está aqui por causa disso. Eu vim aqui para te dar uma aula sobre isso. Quando eu sento com a minha equipe, a gente faz esse tipo de análise. Os frutos que nós estamos colhendo estão satisfatórios? Não estão. Então, o que nós vamos mudar na nossa colheita, na nossa plantio, a partir de hoje, para colher frutos melhores? O que nós vamos mudar? O que nós vamos fazer diferente? Espera aí, essa semente não está boa. Eu preciso mudar, preciso aperfeiçoar. Você sabia que existe uma prática na agricultura que chama-se seleção genética? Quando eu fiz escola agrícola, 1 hectare de milho, você sabe o que é 1 hectare? São 10 mil metros quadrados. É um quadrante de 100 por 100. É 1 hectare. 1 hectare tem 10 mil metros quadrados. Naquela época, em 2001, tinha uma fazenda experimental Vitia, que 1 hectare de milho produzia 60 sacas de milho. Uma saca de milho tem 600 quilos. Já pega uma calculadora para mim. Então, 60 sacas vezes 600 quilos, vezes 60 quilos, 3.600 quilos de milho no hectare, em 2001. Há 2 anos atrás, eu voltei nessa fazenda visitando lá. E eu achei muito bonito, e vi que os pés de milho estavam grandes e tal. Eu perguntei:
qual que é a produtividade hoje de um hectare de milho nessa fazenda? A resposta me surpreendeu bastante. 2023, a resposta foi: no ano passado, nós tivemos uma colheita nessa área de 240 sacas de milho por hectare. 240 vezes 60? De 3.600 para 14.400. Era a mesma terra. Era o mesmo proprietário. Sabe o que mudou? A Selex. Ano após ano, eles estavam investindo em novas sementes. Quer mudar seu resultado? Mude suas sementes. Mude as suas sementes. Mude o que você está plantando. Eu te falei que nós íamos passar por 3 pontos. Então, a boa ou a má notícia, eu não sei, para alguns pode ser boa, para outros pode ser má, é que eu ainda volto para vocês à tarde e nós vamos falar de construção de objetivos, direção profissional, execução e alta performance. Mas antes de sair para o almoço, eu queria te falar de um grupo que a gente tem no WhatsApp, onde é que a gente distribui as nossas oportunidades de negócio. Eu te falei que eu estou na Asteri como CEO, na Lex, e nesse grupo aqui, é o grupo que a gente chama de Asteri Marketplace, onde é que a gente fala do nosso lançamento, onde é que a gente fala dos nossos produtos, onde é que fala dos nossos estoques, campanhas, nós vamos ter agora feirão, tal. Então, nesse grupo a gente mantém uma comunicação ativa com o mercado, e se você já não faz parte, eu queria te convidar mesmo para fazer parte desse grupo. É um grupo exclusivo lá, só eu e o Gariano andando lá, não tem possível boa tarde, boa noite, certo? É um grupo que a gente divulga oportunidades dos negócios que a gente trabalha, os nossos empreendimentos. A gente atua com empreendimentos próprios de loteamentos, fazendinha, condomínios de casa, Lex Smart House, que é aí um presente de Deus na nossa vida, tem transformado o mercado residencial. Nós estamos aí terminando a construção do primeiro empreendimento. À tarde eu falo, se quiser saber um pouco mais de Lex, me procura o Galeano e o Roberto, que eu estou aqui hoje para poder te vender empreendimento. Eu estou aqui hoje para poder te ensinar mesmo, te dar uma aula sobre coisas que eu tenho aprendido na minha vida, mas vou te dar compartilhar algumas coisas que a gente tem falado dos nossos produtos, dos nossos negócios. Então entra nesse grupo, que lá você vai estar sempre antenado com tudo aquilo que a gente está colocando no mercado, com as campanhas, os estoques, as promoções e os lançamentos que a gente tem feito, né? Nessa jornada a gente tem avançado bastante, nós chegamos a atingir aí anos de vender 6, 7 milhões por mês de produtos próprios, né? Então a gente quer muito você como nosso parceiro lá também, a gente quer estar próximo de você. E à tarde eu vou falar um pouco para você também sobre o que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu faço muito lá com a turma também e depois eu quero ter a oportunidade de fazer com vocês. Roberto, você vai me dar os recados? Turma, obrigado até aqui. Eu te prometo que eu volto à tarde para poder te falar desses 2 últimos pilares que eu prometi compartilhar com você. Até mais tarde.